A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, neste trimestre, segundo trimestre de 2025. Chegamos à última lição, a lição de número 13, Renovação da Esperança, referente ao domingo 29 de junho de 2025. E nesta lição, nós vamos ter como texto base João 20 e 26. Estamos estudando o Evangelho de João e estamos terminando a leitura. João 20 e 26 diz assim: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, pedimos da tua graça, Senhor, para a nossa meditação. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram amedrontados, apavorados, desanimados. Às vezes, os servos de Deus ficam desanimados. Talvez você esteja, neste momento, desanimado na sua fé, na sua caminhada, com as circunstâncias da vida. Talvez alguma doença esteja minando a sua força. Então, a lição de hoje é muito importante porque ela renova a esperança do crente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam assim, muito abatidos, se escondendo, tinham visto Jesus ser humilhado, torturado e morto, e temiam que era isso que poderia acontecer com eles, porque a perseguição aos apóstolos e aos seguidores de Cristo era forte naquele tempo. Eles queriam acabar com a igreja. O diabo, através da história, sempre quis acabar com os servos de Deus. Fez de tudo para destruir a nação de Israel, como continua tentando até hoje. Nós temos visto as guerras presentes. E também tentaram, através de Satanás, de acabar com a igreja. E a igreja sofre perseguição em várias partes do mundo, até hoje. Temos histórias recentes, chocantes, de irmãos sendo perseguidos e mortos no Senegal. Por isso o crente tem que estar vigilante, mas sempre com a sua fé renovada. Aqueles discípulos estavam ali reunidos naquela casa, entristecidos, e apareceu Jesus. Jesus se colocou no meio deles e disse: Paz seja convosco.
Apareceu a eles 2 vezes, primeiramente aos 10, sem Judas presente, e depois com Judas presente, que duvidou da ressurreição de Jesus, mas tocando em Jesus, ele se convenceu que Jesus estava vivo. E Jesus falou uma palavra interessante para ele: olha, você, por me tocar, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. E aí Jesus está se referindo a nós, servos de Deus, que séculos após a ressurreição de Jesus não o contemplaram face a face, mas creem nas Escrituras Sagradas que ele ressuscitou dos mortos. Para fortalecer a nossa fé, eu vou ler algumas passagens sequenciais da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo depois da sua morte ali naquele dia de Páscoa. Primeiro, depois de sepultado, Jesus apareceu a Maria Madalena, que foi ali ao sepulcro, e lá em João 20:16, ela encontra Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre, e ficou muito alegre e correu para contar aos outros. Tem uma outra passagem também que Maria e outra Maria veem Jesus. Mateus 28:9, que diz assim: indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram, ou seja, tocaram em Jesus, ressurreto. Mais tarde, Jesus aparece a 2 discípulos, desanimados também, no caminho de Emaús. Estavam falando da morte de Jesus, e lá em Lucas 24:31, registra: abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, porque Jesus foi o caminho, foi até a casa deles, comeu com eles. E quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Depois apareceu a Cefas, que é Pedro, lá em 1 Coríntios 15:5, Paulo relata: e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Mais tarde ele vai, como já citamos no início, aparecer aos 10 discípulos, sem Tomé presente, João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Graças a Deus por essa passagem, porque a partir desse momento, a igreja toma uma nova força. Os discípulos saem agora com audácia, pregando o evangelho a toda Jerusalém. E mais tarde, quando Paulo vê Jesus ressurreto no encontro do caminho de Damasco, vai levar o evangelho para todo mundo. Então, a ressurreição de Jesus causou um reboliço na igreja tremendo. Aqueles que estavam acovardados e medrosos agora tinham ousadia para pregarem o evangelho, para orarem pelos enfermos, os enfermos sendo curados e expulsando os demônios das pessoas que estavam endemoniadas. E a obra de Deus cresceu e se firmou até os dias de hoje. Satanás sempre quis destruir a igreja.
a princípio destruindo o povo de Deus de Israel. Essa perseguição continua até hoje. Eles querem, os inimigos de Deus querem destruir Israel até os dias de hoje, mas Israel permanece firme. E assim a igreja até a volta de Jesus. Perseguições iniciaram-se naqueles dias lá em Jerusalém e continuam até os dias de hoje. Recentemente, temos notícia que na Somália cristãos estão sendo mortos. Mas nós, baseados na crença que Jesus ressuscitou dos mortos, pregamos o Evangelho, enfrentamos o inimigo e levamos a paz e o bem para a humanidade em nome de um Jesus ressurreto. Você crê assim? Então faça a obra de Deus. Levante-se. Faça da sua chamada algo que o mundo possa ver, que você testemunha que Jesus está vivo. E ele estando vivo, ele continua através de nós, a igreja, através de mim, através de você, curando os enfermos, expulsando os demônios, levando esperança para aquele que está desanimado. Apareceu também a 7 discípulos junto ao mar da Tiberíade, João 21:4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Mas depois, quando Jesus sentou e comeu, eles viram que estavam com Jesus. Mais tarde, apareceu a 500 irmãos, 1 Coríntios 15:6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, alguns já dormem também. Então, Paulo testemunha que esteve com esses irmãos, e esses irmãos contaram que viram Jesus ressurreto. Lá em 1 Coríntios 15:7, Paulo também, ele diz que foi visto, depois foi visto por Tiago, irmão de Jesus, depois por todos os apóstolos. E ainda aos 11 discípulos na Galiléia, Mateus 28:17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não duvide, meu irmão. Confie na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos traz algumas lições, 3 lições preciosas. A primeira, a ressurreição de Jesus é o ponto culminante da nossa fé. Ele fala lá em 1 Coríntios 15:14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. A segunda lição é que a ressurreição é um fato inquestionável. Inúmeras provas que colocamos aqui. E a nossa própria vida, a minha experiência, a sua experiência do novo nascimento em Cristo, é um fato comprovado que Jesus está vivo e ativo neste planeta Terra, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovação de vida. Renovação da nossa esperança, como fala Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16 e 18, nossa terceira lição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos vós uns aos outros com estas palavras. A mensagem de Paulo é que nós consolemos os irmãos que estão abatidos na fé com esta palavra, que Jesus um dia vai surgir do céu para a sua igreja, só será visto pela igreja. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles, com o corpo glorificado, e viveremos para sempre com o Senhor. Portanto, volto a repetir: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa guardar essa esperança no seu coração. Eu vou orar para você que está desanimado, ser renovado. Para você que está enfermo, seja curado. E para você que ainda não reconhece Jesus como ressurreto, que é essas palavras que lemos da Escritura Sagrada possam entrar no seu coração e você ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, renovando a nossa esperança com elas, Senhor. Abençoe os Teus servos, Senhor, para que eles possam, com intrepidez, pregarem o Evangelho, testemunharem da Tua palavra. Cura os enfermos, Senhor, e salva, Senhor, aquele que está ferido, precisando da renovação da sua vida, através de um encontro contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.